Muito bem. Dando continuidade, então, à nossa disciplina de desenvolvimento web básico, hoje vamos trabalhar com layouts com responsividade, né? Então, layouts com responsividade é um conceito, a gente já vai falar um pouquinho da história desse conceito de layout com responsividade, mas é muito útil e muito aplicável nos nossos dias. Então, tudo basicamente que a gente faz de desenvolvimento de soluções, né, de software hoje, você terá que se preocupar com o conceito de responsividade. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para este site do mozilla.org, né, que são os tutoriais CSS que estão no site da Mozilla. E antes de eu avançar para essa parte da responsividade, né, eu quero chamar a atenção de vocês para a página que trata de CSS da Mozilla. Então, quando eu trabalhei na aula passada com vocês, o CSS, quem nunca tinha visto, talvez tenha olhado lá o quanto de recursos ou de propriedades eu alterei para fazer a formatação que eu queria, os elementos que eu queria de formatação na página que eu estava trabalhando. E aí pode parecer assim, nossa, mas como é que eu vou lembrar de tudo isso? Ou como é que eu vou memorizar tudo isso, né? Então, é bem importante, pessoal, mostrar para vocês aqui e fazer o seguinte comentário, só para reforçar aquilo que vocês já viram na aula passada. Quando a gente está aprendendo tecnologia, principalmente desenvolvimento de software, se torna praticamente impossível memorizar tudo que nós precisaremos utilizar de tecnologia daqui para frente no desenvolvimento de software. Por quê? Porque nós não falamos mais do programador CSS, por exemplo, entendeu? Nós não falamos mais do programador JavaScript. Nós não falamos do programador HTML. Então, assim, então, se você voltar no tempo, talvez 10 anos ou 15 anos atrás, você tinha a função de programador que era muito bem definida. Assim, eu era o programador Java, o cara só programava Java, entende? Aí tinha a pessoa de front-end que cuidava de fazer o HTML e o CSS. Mas cada dia mais vem surgindo, então, o conceito de full stack, né? Quer dizer, que você domina várias tecnologias, e dominar várias tecnologias implica não necessariamente em você saber de cor tudo o que se aplica no desenvolvimento de software. Sempre você tem que saber aonde é que você busca as referências, sempre que você precisar daquelas referências, tá bom? Então, eu trouxe vocês para esse site aqui, ó. Este site já está lá naquela apresentação que eu compartilhei com vocês. A hora que vocês acessarem a apresentação, vocês vão ver que tem lá. E eu gosto desse site aqui para quem está começando com a parte de layout, porque assim, ela eu diria que ela tem uma linguagem intermediária, assim, básica intermediária sobre o CSS. Então ela tem introdução, ela fala do CSS básico, né? Coisas que a gente viu, estilização de texto, caixas, até chegar na parte de layout CSS mesmo, né? Que é o que a gente vai falar um pouco mais hoje. Agora, claro, se você me perguntasse assim, existe documentação mais técnica do que essa que está no Mozilla? Existe a especificação que eles citam aqui, ó. Então, se você for no site da W3C ali, você vai ver que eles vão falar o que é CSS, aquela coisa toda, e vão usar aqui a linguagem muito técnica para falar do CSS. Então, tudo aquilo que eu usei está nesse documento de especificação aqui. Mas isso aqui é muito técnico. Então, se você vier aqui, ó, para cada um dos elementos CSS que a gente venha a utilizar, ele vai estar de alguma forma ali comentado aqui no meio dessa especificação CSS. Mas não é interessante, né, a gente gastar tempo aqui vendo uma documentação deste nível, porque ela é muito mais para um nível muito mais técnico. Voltando, aqui no CSS do Mozilla, você tem esse reference aqui, que eu acho que é o adequado. Então, se você abrir o reference, você vai ver que
ele vai trazer para você praticamente todas as tags, todas as propriedades HTML aqui, tá? E essas propriedades você vai poder, então, primeiro, verificar para que ela serve e como utilizá-la. Então, vou pegar aqui, ó, background color, né? Eu usei, acho que isso aqui em aula com vocês. Quando você clica nela aqui, ele fala para que serve, ó, serve para tal coisa, e ele dá um exemplo aqui de como, alguns exemplos de como utilizar, né? E coloca mais sintaxe aqui, mostrando para vocês como utilizar essa propriedade do CSS. Então aqui, ó, por exemplo, brown, aqui uma outra cor, ó, uma caixa ao lado, ó, tá vendo? Utilizando variações de cor, né? Aqui, ó, ele faz esse exemplo. Se eu pegasse aqui o border, eu gosto de mostrar bastante o border, quer ver, ó? Cadê? Border. Aqui está. O border. Ó, então ele mostra aqui o modelo solid, o modelo tracejado, o modelo solid com um volume maior, duplo e com esse volume que ele cria. E aí ele explica como utilizar isso aqui, algumas propriedades de como utilizar o border, e assim por diante. Então, recomendo muito que vocês, quando buscando informação sobre CSS, procurem, de repente, essa referência do site da Mozilla, tá bom? É a primeira dica aí dos trabalhos para vocês poderem pensar daqui para frente. E aí, óbvio que eu vou apontar outros sites para vocês, voltando a falar agora um pouco de história sobre os layouts, né? A ideia de layouts. Então é assim, quando falando de layouts, nós voltamos lá no início do desenvolvimento web, como era encarado, né, esse processo de desenvolvimento. Então, a gente tinha um conceito de layouts no estilo fluidos, que eles falam, né? Esse estilo de layout é um layout que tenta ocupar o máximo de área possível da página. Então, ele normalmente trabalhava com porcentagem, né, para ocupar o espaço. E também chegou-se a trabalhar com os layouts de medida fixa. O layout de medida fixa, por outro lado, tinha uma dimensão bem exata, né, de quanto espaço cada elemento ocupava na página. Por um período de tempo foi utilizado, inclusive, o layout chamado layout baseado em tabelas, né, que era uma forma de produzir páginas também. Mas o layout baseado em tabelas tinha uma série, um conjunto de problemas que dificultava muito, né, o processo de manutenção e cuidado dessa forma de desenvolver. Aí, em 2004, esse autor aqui, o Cameron Adams, né, ele criou um conceito de layout independente de resolução. Então, a ideia que ele difundiu na época foi que a gente, de acordo com a resolução da tela, nós teríamos layouts diferentes. Então, por que é importante a ideia do layout? Seria aqui a ideia do layout adaptável, né, de acordo com o tamanho da tela, adapta-se o componente ou a área da tela para que o usuário possa visualizar, né, e entender como ver aquela informação ajustada, né, para a sua tela. Então, se fosse uma tela muito pequena, esta tela seria ajustada para uma tela menor. Se você pegasse um monitor de, sei lá, de 26 polegadas, ou 30 polegadas, ou 32 polegadas, esse layout também se adaptava. Mas este modelo de layout usava o JavaScript como mecanismo para poder apresentar, né, o layout. Ele ia detectar qual CSS ele vai aplicar para poder fazer isso. Então, isso era um modelo, uma forma de se fazer página até então. Agora, de 2010 em diante, com o surgimento, né, da nova especificação do CSS, que foi o CSS 3, com vários recursos que se idealizaram, surgiu, e assim, e muitas outras coisas impactaram, né, nesse conjunto de necessidades.
Então, por exemplo, em 2008, quando a Apple lança o iPhone, e o iPhone tinha o navegador, então, o primeiro problema que nós tínhamos é que nós estávamos acostumados com telas horizontais, e a partir de agora nós tínhamos que começar a pensar em layout de telas verticais. E assim, o conteúdo que eu fazia para uma tela horizontal teria que ser adaptado para uma tela vertical. E menor, né? Então o conteúdo sofreria um grande impacto aí. Aí, este Ethan Marcotte, o que, que ele fez? Ele pensou em soluções, né, que foi chamado então de layout responsivo, que se baseava na ideia de grades fluidas, né, que se ajustam de acordo com o tamanho da tela, imagens fluidas também com ajuste, e o Media Query que permitia eu fazer o mesmo que o Cameron tinha idealizado em 2014, mas agora já filtrando qual CSS seria aplicado de acordo com o dispositivo que a gente estivesse utilizando para visualizar a página. Tá? Então, a partir dali surge esse conceito do layout responsivo que a gente vai ver até o final da aula de hoje. E em 2011, esse Mark Otto e o Jacob Thornton ali, né, eles desenvolveram o Bootstrap, né, que é um framework baseado nesse conceito de responsividade, que aí passou a ser uma das ferramentas mais utilizadas hoje para o desenvolvimento de páginas responsivas, páginas web responsivas. A gente vai aprender hoje sobre layout responsivo. Eu provavelmente vou fazer um material para vocês, eu não vou trabalhar Bootstrap dentro da disciplina, mas vou fazer um material, quero ver se até segunda ou terça eu preparo esse material e vou disponibilizar para vocês como um recurso adicional, falando um pouco sobre o Bootstrap e como aplicá-lo para trabalhar com layout responsivo, tá? Porque o nosso foco na disciplina é que vocês aprendam os conceitos de layout responsivo, aprendam HTML, CSS e JavaScript, mas ela não foca em ensinar o framework em si. Mas a gente vai trabalhar aí, mostrar alguma coisa para vocês entenderem em que ponto ele é interessante, porque ele pode ser útil aí para vocês, tá bom? Muito bem. Aí, passando dessa história para frente, então a gente vai ter várias técnicas de layout. E as técnicas de layout, pessoal, vão depender muito da tecnologia que é aplicada. Então, por exemplo, na origem, quando você pensa, na verdade, em uma página HTML, você pensa que o interessante de uma página HTML é que ela siga o fluxo normal. Se ela segue o fluxo normal, você não precisa mexer tanto na disposição dos elementos. Por quê? Porque ela é um fluxo normal. Então, assim, se é um conteúdo muito mais de leitura, de texto, é tranquilo, porque esse conteúdo não precisa passar por grandes mudanças. Então, é bem fácil. Quando você pensa que você quer mexer na formatação, né, no modelo como esses dados aparecem, que é o caso, por exemplo, de quando o dado é tabular, que seria uma situação aqui no caso do layout com tabelas, né, que é o objetivo do layout. Layout com tabelas, o foco dele é trabalhar com conteúdos tabulares. Então, se você quer colocar uma informação tabular, você pode usar o layout com tabelas. Mas ele não é adequado para você fazer layout de páginas. Houve um tempo no passado, que é igual eu falei para vocês, lá no início da web, que ainda se utilizou tabelas como ferramenta para fazer layout de site. Né? Então, hoje utilizamos apenas para trabalhar com conteúdos tabulares. Além desses dois recursos, nós vamos ter dois elementos bem importantes aqui para trabalhar. Foi utilizado, é utilizado até hoje ainda, mas hoje com menos frequência. Né? Antes fazia-se tudo utilizando o quê? Dois recursos de posicionamento, que era o float e position. Estes recursos continuam sendo válidos, mas os dois são para serem utilizados em casos específicos e não para realizar todo o trabalho de criação de layout. Tá certo? Então eu diria para vocês assim,
Nós temos técnicas de layout que subsistem até hoje, CSS3 está aí, você pode aplicá-las, mas alguns recursos, né, dessas técnicas servem para casos específicos. Então, você tem que conhecer um pouco para que serve isso, para que serve aquilo, e depois ter contato com os recursos reais de layout. E aí, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer para vocês isso aqui, ó. Eu estou querendo falar sobre Flexbox, Grid Layout e Multicolor. Aqui sim, aqui está o coração de tudo aquilo que nós podemos dizer que isso aqui trata-se de layout. Não que os outros elementos, as outras técnicas e recursos não sejam utilizados, mas para trabalhar com layout, basicamente esses são os 3 grandes recursos que a gente tem disponível aí no CSS para diagramar ou montar o layout de uma página, tá bom? Então a gente vai começar aqui primeiro vendo um pouco sobre este recurso que é o float, tá? Que altera o comportamento do elemento na página. Vou mostrar para vocês, ele é bem tranquilo para vocês entenderem. Vou mostrar como ele mexe nessa questão do posicionamento de um elemento na página. Veja que eu não estou falando para você do layout como um todo, primeiro, mas eu estou falando de um elemento e a sua posição dentro de um fluxo de conteúdo da página. E aí o float vai poder assumir posições do tipo left, right, ou none, né, que seria o padrão, e a herança de propriedade de um elemento pai. E a aplicação do float tem muito a ver com esse tipo aqui de layout. Ó. Quando você vai usar o float? Você vai usar o float quando você precisar posicionar um elemento ao lado do outro, como é o caso do texto aqui. Ó. Esse é o cenário ideal ou adequado para utilizar o float. Quando você precisa posicionar um elemento ao lado do outro. E aí você pode fazer o quê? Por exemplo, o texto, que ficaria aqui embaixo apenas, ó, que ele flutue, né? Que ele vá para aquela lateral e ocupe o espaço que resta ao lado da imagem. Essa é a aplicação adequada ou ideal da utilização de float. Ok? Bom, dito isso, eu vou fazer aqui um modelo um pouco intercalado com a apresentação, mostrando para vocês os exemplos, né? À medida que eu vou, então, aqui avançando nos recursos, eu vou intercalar com vocês algumas informações sobre como funciona isso. Eu já tenho uns exemplos pré-definidos aí, vou intercalar, tá? Deixa eu ver aqui, quem perguntou. Diga lá, Leonardo. Vou falar do float sim, só que agora ao invés de falar, só falar, eu vou mostrar como o float funciona. Então veja ali se vai servir para você entender a lógica dele ali, tá bom? Qualquer coisa me pergunte de novo que eu respondo. Então eu deixei lá no GitLab para vocês, ó. Eu já estou jogando aí a URL aí embaixo. Nessa aula 4 aqui, deixa eu colocar aqui. Nessa aula 4, o código de exemplo que eu vou utilizar ali para trabalhar com vocês, tá? Então, ele tem aqui 2 pastas, um chamado posicionamento e outro chamado responsividade. Nessa primeira parte, eu vou falar desses elementos aqui, falando de posicionamento de elementos primeiro, tá bom? E aí, depois, assim que eu terminar a primeira parte, eu vou falar um pouco de responsividade, mostrando esses 2 exemplos para vocês. Então, esse código aí, eu já tenho aqui na minha máquina, né? O posicionamento, e é o que eu vou trabalhar com vocês agora. Então, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês essa primeira parte ali. Então, vamos lá. Deixe-me abrir aqui o código relacionado ao float. Aqui está. Eu vou mandar abrir ele também no Live Server, que aí facilita para a gente poder avançar. Vamos lá. Vou comentar esse código. Primeiro, tirar o float. Abrir. Não. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Ele está Tab9, que consome um punhado do processamento, deve estar interferindo aí. Iniciando.
Muito bem. Aí está. Ele já tem o float aqui no navegador. Então, muito bem. Deixa eu voltar primeiro aqui. E aí, vamos lá. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui agora, para a gente poder, então, conversar. Veja, aqui eu vou demonstrar para vocês um pouquinho o funcionamento do float, que é a flutuação, né? Fazer com que um elemento flutue ao lado do outro. Então, se vocês olharem na minha página, a partir do buddy aqui, ó, então eu tenho um título H1, quando usar float, tem uma imagem que apresenta um prato, e tem aqui 2 parágrafos do texto, ó, parágrafo 1, parágrafo 2. Isso aqui é basicamente o que eu tenho. Se vocês olharem, eu não tenho nenhum outro CSS sendo aplicado aqui. Então, até mesmo o box eu desativei. Quando eu vou no navegador e olho aqui, vejam vocês, eu tenho esses conteúdos sendo apresentados na página no modelo padrão, quer dizer, no jeito, no fluxo normal da página, porque eu não tenho nenhum CSS aplicado nele que eu tenha alterado o fluxo. Então, se vocês olharem bem no buddy, quando eu chego aqui no H1, ó, ele ocupa a linha toda, ele é um display block. Quando eu venho aqui na imagem, ele ocupa, na verdade, só uma área, né? Mas, de qualquer forma, o parágrafo ocupa a linha toda, display block, e o outro parágrafo, a linha toda, display block. Ora, se a gente pegasse aquelas técnicas que já vimos na outra aula, que é o display inline, inline block, a gente provavelmente conseguiria fazer uma interferência aqui. Mas nesse caso eu não quero mexer com o display ainda, né? Depois eu vou mostrar algumas técnicas usando o display. Mas eu quero, ao contrário, quero aplicar a técnica do float para poder ver o resultado disso na página. Então eu vou aplicar aqui, nem vou colocar right ainda, vou colocar left aqui, ó. Vou colocar um estilo chamado na classe box, float left. Aqui está a classe box, que é a da imagem, aplicando o float left. O que acontece com o float aplicado? Observem. O texto que antes, veja que ele continua sendo display block, tá? Ele não mudou. Ele continua sendo block, tá? Mas o texto que antes não vinha do lado da imagem, agora estacionou ali, ó. Então, ele está sem margem, eu poderia colocar uma margem aqui na imagem. Ó. Se eu viesse no box aqui, fizesse isso aqui, né? Box, margem, eu vou colocar aqui, margem right, né? Margem right. Vou colocar aqui 20 pixels, e salvar. Aqui, ó, ele criou aquela margem aqui, né? Tá vendo? Então, ao aplicar o float left na imagem, aqui está, ó, no box, observem, o texto flui, mesmo sendo do tipo block, o texto flui ao lado da imagem. É isso que o float faz. Agora, eu poderia, ao invés de usar o float left, fazer isso aqui, ó, float right. Olha o que ele fez. Ele trouxe a imagem para o outro lado aqui, ó. Só pelo fato de eu mudar o lado que ele iria flutuar no box, ó. Ele estava left, aqui eu estava left, eu mudei para right. Eu mudei diretamente no browser aqui, né? Voltando lá no editor, ó, poderia vir aqui, right, alterei, aí está. Eu volto no browser, aí ele flutuou para a direita para a direita do navegador, da página, logo abriu espaço para que o texto viesse ali e preenchesse a parte da esquerda da imagem. Ok? Explicou para você isso aí, Leonardo, como funciona o float? Ficou claro? Ah, ok. Então era isso. A ideia era para vocês verem. E digo mais, pessoal, se vocês me perguntarem qual é a aplicação do float para fazer layout de página, não mais do que isso. Preferencialmente, você utiliza muito pouco, daqui para frente utiliza-se muito pouco o float, até porque nós temos as ferramentas adequadas de layout, mas numa situação como essa,
o float é indicado, tá bom? Então vamos continuar aqui, agora vamos ver os outros recursos de posicionamento. Além do float, nós vamos ter aqui outras técnicas de posicionamento que trabalham com o position, tá? O position é uma forma, assim, você veja que ele já mexe, é técnica de posicionamento literalmente, porque ele foca em mostrar, né, em dizer em que posição dentro do fluxo normal da página que o elemento que está sendo afetado por esse recurso irá ficar. Então, se a gente olhar aqui, nós temos assim, position static, position relative, position absolute, fixed e stick. Eu já vou mostrar esses exemplos para vocês também. Parte importante de tudo que a gente tem a ver com position. Quando eu falo das propriedades static e relative, que são essas duas primeiras propriedades aqui, ó, nós temos um cenário importante. Estes dois casos, ele mantém o que é chamado de fluxo normal da página. Então, ele não sai do fluxo, e eu já vou mostrar isso no exemplo para vocês. Em compensação, os demais, que são os outros três, aqui incluindo o absolute, o fixed e o stick, eles saem do fluxo principal da página e mudam, inclusive, a camada que eles estão. E você só vai conseguir perceber isso se você manipular o eixo Z, né, que é um elemento de profundidade na página. Tá? Então, mostrando para vocês aqui, ó, o position, principalmente aqueles três, vão interferir no seguinte cenário. Considere que uma página web, então vamos colocar uma página aqui, que uma página web tem dimensões x e y, de largura e altura, então ela vai ter assim, uma visão bidimensional, né? Você vai olhar os elementos dessa forma. Então, todo elemento que você colocar na página aqui, colocou, ele tem aqui uma distância superior e uma distância lateral, que vem justamente desse eixo aqui, ó, 0, 0, tá? Então, colocou um elemento na página, ele tem um posicionamento XY, né, que é o distanciamento dele da parte superior da tela. Agora, se você alterar o position deste elemento que eu comentei aqui, pode, dependendo do position que você fizer, se ele está aparecendo em uma determinada região aqui, ó, no viewport, na tela, ele pode sair do fluxo normal e avançar para uma outra posição, uma outra camada na sua tela, que é a camada de profundidade. E você poderá, inclusive, você dizer para qual camada você quer que ele vá. Então, ele pode ir saltando de camadas de acordo com a ordem que você queira aplicar. Logo, podemos dizer que ele vai saltando aqui no eixo Z, ó, para frente, uma distância dos elementos que estão no fluxo normal da página. Tá? Então, essa é uma característica dos elementos quando você trabalha com position. Né? Então, a position mexe com XY, a distância, né, do topo ou da lateral da página, e também com essa posição na camada que ele está. Tá certo? E aí, se eu tiver vários elementos aqui, aí eu vou mostrar esse exemplo para vocês aqui. Nas técnicas de posicionamento, eu vou mostrar os elementos sendo afetados pela mudança. Então, a gente vai dar uma olhadinha nesse exemplo para vocês perceberem como é que funciona esta aplicação. Deixa eu voltar aqui, mostrar o código para vocês. Lá, ele vai compartilhar aí. Aí já foi. Vamos agora para o nosso código. Aqui voltei.
Vou mostrar para vocês agora este exemplo, que é o exemplo do position, tá? Deixa eu comentar alguns códigos aqui antes, para eu mostrar para vocês de uma forma, depois a gente vai ver ele sendo afetado pelas técnicas que a gente está aplicando, tá? Já está. Buddy, ele tem ali algumas informações e aqui estão os elementos. Vamos ver esse código aqui rodando no navegador agora para a gente ter uma ideia. Então aqui está. Esta página, ela foi construída de que forma? Foi colocado, né? Então olhando para o nosso código HTML primeiro, vamos olhar o código HTML para entender. Ela foi colocada no banner, um título apenas, position, e vários elementos PES aqui, ó. Elementos de parágrafo, tá vendo? Tag parágrafo, só isso que temos na nossa página. Aqui no início foi feita uma formatação do body, deixado ele com uma largura, né, para ocupar um determinado espaço, a margem alta e a fonte que foi alterada. E cada elemento P teve a sua cor alterada, ó. A cor de fundo, uma borda, um padding e um arredondamento nas laterais. Só isso que tem de CSS por enquanto. Então, quando eu venho aqui, eu tenho vários elementos, um embaixo do outro, seguindo o fluxo normal da página. Se eu inspecionar esses elementos, eles seguem o fluxo normal e o que mais? Ó, cada um ocupa um espaço dentro da área de layout que eu tenho. Todos eles com display block, né? Então ele tem o preenchimento do espaço que tem disponível para ele, e ele ocupa uma linha. Todos eles, pessoal, se eu não tenho aqui nada definido, então vou pegar o primeiro P aqui. Aqui no navegador ele não diz qual é o position desse elemento, veja que ele não está dizendo nada aqui, ó. Se ele não diz nada, então eu posso assumir que o position dele é chamado de static, tá? Que é o do fluxo normal do elemento na página HTML. Então ele está com position static, mesmo que ele não seja apresentado para você aqui. Agora, eu vou alterar este elemento aqui, ó, para o position relative. Vou mexer nele. É o terceiro elemento do nosso fluxo aqui. Então, quando eu venho, eu posso aplicar este CSS aqui, ó, vou descomentar agora. Veja que eu estou aplicando um position relative, estou mudando o background dele, o color, a borda, né, alterando para o border dele diferente. E aí, fazendo uma mexida aqui, ó, no valor top left desse elemento. E eu vou aplicar aqui no terceiro elemento do nosso código que eu estou apresentando. Então, quando eu salvo isso aqui, volto no navegador, o que acontece agora? Olhe lá. Agora, o elemento 3, que é este aqui, ele assumiu o CSS que eu apliquei nele, aqui é o position relative, uma cor de fundo, um border, e o top left. Olha que interessante, se eu desativar aqui o position relative, ó, ele volta para a posição dele no fluxo normal, ó, tá? Só que eu comentei com vocês que tudo que é estética e tudo que é relativo continua no fluxo normal, e ele continua no fluxo normal. Só que o position relative dá autonomia para ele poder se deslocar da área, da origem dele, de acordo com essas alterações do top left. Ó. Então, se eu alterei aqui o top para 20, ele mexeu em relação à posição original dele, ele alterou o top. Se eu alterei left, ele altera da posição original dele um pouco do posicionamento do elemento. Então, se eu tirasse o top aqui, ó, veja que ele volta para a posição dele. Se eu pegasse o left, em vez de 30, colocasse 300 aqui, ó. Você pode ver que é 300 a partir da posição original dele, 300 pixels para cá. Então, essas propriedades vão dar um posicionamento relativo, por isso se chama relativo à sua posição original. Por isso nós chamamos de posicionamento relativo.
Agora, eu comentei com vocês que ele continua seguindo o fluxo normal da página. Como é que eu sei que ele segue o fluxo normal da página? Ora, se eu vier aqui no meu código HTML e acrescentar mais elementos aqui, ó, vou aumentar mais alguns aqui, antes dele, e salvar, o que acontece com ele? Ele continua respeitando a posição que ele estava. Ó. Pode ver que ele aumentei a quantidade de elementos anterior aqui, ele seguiu o fluxo normal da página. Então, ele respeita este fluxo, ok? E mesmo que eu deslocasse aqui na barra, ó, ele segue junto com o fluxo dos componentes, ok? Agora, vou voltar aqui, não vou deixar essa alteração. Agora, eu vou alterar aqui o quinto, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento para o posicionamento absoluto. Ó. Então, eu vou ativar o CSS, que vai ser aplicado nesta classe, e aí ele vai mexer no posicionamento absoluto do elemento. Position absoluto, top 40, right 30. E altera a cor de fundo e a borda desse elemento, ok? Voltando lá no navegador, observe. Agora eu tenho um elemento aqui, que é esse elemento, que está usando o position absolute. Agora, veja que ele está absolute em relação a quê? Mudou a regra. Primeiro, que ele era o quinto elemento aqui da sequência. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele estaria nesta posição aqui. Ó, se eu desativar aqui o absolute, ó, aonde ele volta ali? Ó? Vê? Ora, se ele estava naquela posição e não está mais, por que alguém está, este elemento aqui, ó, está ocupando o espaço dele? Ó. Por que ocupa o espaço dele? Porque ele saiu do fluxo normal da página. Então, é um elemento que não está mais ali. Ele está agora numa outra camada, numa outra posição. Se você olhar bem, ele está numa posição lá, quase na parte superior da página. E esse top dele agora aqui, ó, top 40, é em relação à parte superior da página. Ele tem 40 aqui. E esse right 30 em relação a essa margem da página para cá, 30. Se eu aumentasse aqui, em vez de 30 para 300, olha o que ele fez. Ele fez 300 desta margem até aqui. Ó. Logo, ele deslocou esse elemento. Então, 100 pixels. Ó, 100 pixels. 10 pixels. Desta margem para cá. Agora, ele saiu do fluxo normal. Se eu fosse acrescentando mais elementos HTML aqui, não interfere nele. Ele continua na posição que ele está, mesmo que eu acrescente elementos, porque ele saiu do fluxo. Só que se eu fizer isso aqui, ó, observe, ele segue junto com a página. Ele segue junto com a página. Aí você vai me perguntar, professor, mas ele não está com o posicionamento absoluto de top 40 e right 10? Ele está, mas ele está com esta posição absoluta em relação à página. E a página, eu digo a página, eu estou até falando errado para você, não é em relação à página. Ele está em relação ao body, que é esse elemento pai dele aqui, que está ocupando praticamente toda a área da página. Então, o body é o elemento principal. E aí, ele está em relação ao body, fazendo esse distanciamento total aqui. Então, se o body se permite deslocar, ele acompanha o body nesse movimento. Então, posicionamento absoluto em relação ao pai dele. Bom, e aí? E o outro recurso do nosso CSS, que é o recurso fixo, né? O fixed. Igual está aqui, ó, fixed. Então, eu vou aplicar essa classe fixo aqui e ver o que acontece. Vim aqui, descomentei, agora eu estou usando o position fixed, vai ficar no background azul claro e aqui azul escuro. E do top ele tem 310 e da direita 30 pixels. Vamos ver o que acontece na página. Voltei, aí está. Agora eu tenho 3 elementos com posicionamentos diferentes. Vamos pegar o fixo e olhar o que aconteceu com ele. O position dele é fixed.
Ele está com top 310 e right 30. Onde era a posição original dele? Se eu desativar aqui, ó, vejam aonde ele se encaixa. Ó. Tá vendo? Só que quando ele sai, outro elemento ocupa o lugar dele. Ó. Por que isso acontece? Porque ele deixa vago o espaço que ele estava e ele sai do fluxo normal da página. Ó, sai do fluxo normal, deixa espaço para outro elemento. Tá? Agora, e o top e o right dele? É em relação ao quê? O top e o right dele é em relação ao que a gente chamaria de viewport, ou seja, a área de tela que o navegador oferece para você. Então, este position fixed, pessoal, não é mais em relação a qualquer elemento da página. Agora ele se distanciou da página. Agora ele ficou em relação à área que o navegador apresentar. Então, se eu fizer isso aqui, ó. Não, eu não diria que ele diminuiu o tamanho. Eu acho que talvez seja... Eu acho... Ah, tá. Tá, deixa eu colocar aqui. Aqui você está falando, né? É, porque ele tem uma margem maior aqui. Ah, sim. O elemento, tanto o fixed como o absoluto, aqui, vamos colocar o absoluto também aqui, ó. O absoluto. Você pode ver que o absoluto também tem mais margem aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu vou para lá, ele perde. Então, esses elementos, quando a gente aplica o position absolute e o position fixed, ele perde essa configuração de largura, né, ocupando. Porque aqui, como ele está display block, né, e está dentro de um elemento que está determinando a área que ele deve ocupar, ele obedece àquele elemento dentro do fluxo normal. Quando eu tiro ele dessa camada, jogo para outra camada, não tem ninguém mais dizendo o quanto de espaço ele deve ou pode ocupar. Aí, ele se limita a preencher apenas o que é necessário para mostrar o conteúdo dele. Ó. Isso tanto no absolute, quanto no display block, no fixo aqui. Ó. Então, veja que ele tem uma área adicional depois do texto aqui, antes de ser fixo, né? Mas quem está determinando ele é justamente o display block que faz ele ocupar toda a área do elemento par. Quando eu faço isso, ele salta de camada e ele perde esse referencial de espaço. Aí ele fica livre e logo ele só ocupa a área do conteúdo. Agora, se eu quisesse redimensioná-lo, eu tenho que vir aqui e aplicar propriedade. Digamos que eu pegasse um vídeo aqui, 250 pixels. Então, o tamanho para ele. Se eu colocar aqui 500 pixels, então eu estou fixando uma medida para que ele fique na largura que eu quero que ele fixe agora. Tá? Então eu posso fazer. Agora, observe que interessante aqui. Esse position fixed está em relação, eu falei para vocês, ao topo da página. E não mais de qualquer elemento na página. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu tirar a largura dele, que não me interessa aqui, ó. Olha o que acontece. Todos os outros elementos seguem o fluxo, né, fazem a rolagem em relação à página, incluindo o absolute, porque o absolute toma como referência o elemento pai. Este que toma como referência a tela, ele não sai da posição mais. Ó. Por isso ele é chamado de fixo. Tá? E se eu fizesse isso aqui, ó, alterar o top dele, vou alterar o top dele aqui para 30. Olha o que aconteceu com ele. Ele foi lá em cima, porque ele está em relação ao topo da página. Ele foi lá em cima e ficou em cima aqui, ó. Ficou em cima do elemento vermelho. Então, assim, o que aconteceu? Ele encavalou, né? Aquilo que eu falei para vocês. Agora, eu comecei a ter problemas. Por quê? Porque agora eles estão em camadas diferentes, né? Então, se eu quisesse ver aqui quem está por cima de quem. Então, vamos pegar aqui esse fixed, vamos tirar o background dele, que está transparente, a deixar ele sem a transparência. Vamos pegar o absolute e tirar o background dele, que ele estava transparente. Na hora que vocês olham aqui, vocês veem que o elemento absolute sumiu. O elemento absolute que está por trás com a borda vermelha, está por cima do
elemento estático da página, mas o elemento fixo está por cima dele. E se eu quisesse trazer o elemento absoluto para frente do fixo, o que eu posso fazer? Eu poderia mexer, então, no absoluto, no z-index dele, ó, que é justamente as camadas. Então, se eu colocar 3 para ele aqui, ó, coloquei um valor, penso que você teria a camada 0, 1, 2 e 3. Então, se o elemento estético normalmente está na camada 0, provavelmente o nosso display fixo vai estar numa camada maior que a 0. Veja que eu coloquei a 3 para o absolute aqui, ele já saltou na frente, ó, do elemento fixo. E se eu pegar o fixo, alterar o z-index dele, z-index para 5 agora, olha o que aconteceu de novo, ele saltou na frente do elemento absoluto. Então, o position, pessoal, o absolute e o fixed, recordem-se sempre, ele salta esses elementos para uma outra camada, que você pode depois brincar com essa questão da profundidade que eles têm, né? Todo elemento estático fica no z-index 0, que é a camada inicial do navegador, tá bom? Então, recarregando na minha página aqui, deixando como está, né? Nós já temos o elemento absoluto, o relativo e o fixo. E aí, o último, para fechar essa questão do posicionamento, vou ver aqui como funciona o elemento com o posicionamento stick, né? Então, quando eu venho aqui no código, vou colocar esta opção aqui, tá? Então, o position dele stick vai ficar verde, ele vai ficar com top 0 e left 30. Vamos ver aqui. Aqui está. É este elemento aqui que vai ficar com esta formatação. Salvei, voltei no navegador. Aí está. Observem vocês que, a princípio, o stick não aconteceu nada com ele. Ele continuou na posição. Ele só ganhou aí uma cor diferenciada por enquanto. Agora, olha o que acontece com ele quando eu faço esse deslocamento aqui, ó. Cadê? Travou o browser, só um pouquinho, travou meu browser aqui, demora um pouquinho para voltar, e eu já continuo com vocês. Voltou. O Blackboard não é o Google, não. Você sabe que a gente acabou conversando aí e a gente acredita que seja essa versão Ultra, Blackboard Ultra, que a gente está usando agora. Ele é bom, ele não é ruim, não. Mas ele é mais pesado, assim, do browser. Então, de vez em quando, ele dá uma congelada nas páginas do navegador que a gente está usando ele, sabe? Só que tem o seguinte, eu antes, ele travava, eu falei, perdi a conexão. Perdi a conexão com todo mundo. E, na verdade, não. Ele dá uma carregada, pensa um pouco, daqui a pouco ele volta. Então, tem que ter uns 4, 5 segundos aí para poder, exatamente. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, que às vezes ele faz isso. Bom, então, veja, coloquei aqui o elemento com o posicionamento stick. Aqui, ó, quando eu desloco ele, veja que aparentemente não aconteceu nada com ele. Ele continua na posição. Pode acontecer também. Pode ser que seja uma coisa dele mesmo. Aqui, ó, então, o elemento no posicionamento stick, que é esse aqui, está com posicionamento, mas não sofreu nenhuma alteração. Agora, quando eu fizer isso aqui, pessoal, que eu chegar no limite da página, olha o que acontece com o elemento, ó. Veja que o elemento não sai da página. Tá vendo? Então, eu diria para vocês assim, o stick funciona nesta condição. Quando você quer que parte do conteúdo fique sempre visível na página, né? Então, você já deve ter encontrado isso aqui naqueles sites assim que faz o seguinte, ó. Você faz isso aqui o menu da página, por exemplo, e aí você coloca, às vezes, uma imagem em cima aqui, ou a logomarca da empresa e tal, né? E aí, isso. Aí você vai deslocando, aí você começa a deslocar aqui a página,
e aí a hora que chega lá em cima, ele vai escondendo a imagem, a hora que ele esconde a imagem, fica só o menu no topo da página, lá fica bem pequenininho a área do menu, porque o menu era maiorzão, daí ele esconde a imagem e fica aparecendo lá só essa parte aqui, que é a parte do menu, literalmente. Então, o posicionamento stick vai servir para vocês fazerem este tipo de formatação aqui. Legal? Então, veja que nesse momento, vocês já viram aqui, então, ó, basicamente o quê? Vocês já viram praticamente todas as técnicas de posicionamento que são utilizadas aí para você fazer algumas técnicas de posicionamento de elementos na página HTML. Tá? Então, a gente viu hoje o float, viu agora o position, né? E não custa relembrar com vocês, somente isto aqui, ó, que é o quê? Os recursos, alguns dos recursos que já vimos na aula anterior, que também servem aí para fazer algumas mexidas no fluxo. Mexer no fluxo da página. Então, se eu aplicar a propriedade display block no elemento, eu também faço uma interferência nele, que é o fato de ele ocupar a linha toda de uma determinada área do componente Py. Se eu colocar display inline, ele ocupa apenas um pedaço de uma linha, que é o suficiente para a apresentação do conteúdo dele, dentro do elemento Py. E o inline block permite com que ele ocupe apenas uma área dentro da linha, mas que eu possa aplicar os recursos de altura, largura e tudo mais nele. Então, lembre-se que o display inline, ele é bom, mas ele mostra apenas o conteúdo e não permite com que você dimensione o box, né, a caixa que acompanha o conteúdo. Então, tem essa desvantagem no display inline. Mas com o display inline block, ele permite com que você mantenha ele na linha e ainda aplique propriedade CSS para o elemento que está naquela linha. Tá bom? Então, esses recursos a gente já tinha visto na nossa introdução ao CSS. Agora, nós vamos hoje ter contato com outros recursos do display agora, que é o display flex e o display grid. Estes dois vão acrescentar para a gente agora uma quantidade maior de poder para manipular o posicionamento dos objetos, mas respeitando agora uma lógica diferente de como esses elementos que estão dentro do container, né, a gente já vai entender um pouco sobre isso, como eles se comportam. Então, a gente vai ter recursos para posicionar agora os nossos elementos dentro do que nós chamaríamos de linha, coluna ou grade, dependendo do recurso de apresentação que a gente utilizar. Vamos lá? E eu coloquei aqui mais um site de dica para vocês, para quem está chegando aí, está começando a mexer com CSS, talvez vai ter aí um primeiro trabalho, aí até se acostumar, né, como é que funcionam esses recursos do CSS, né? Então, eu achei esse site lá no YouTube, eu coloquei o nome do canal para vocês aí, né? Está aí o URL dele. Aquele que tiver um tempinho, quiser aprender um pouquinho mais, pessoal, ali sobre o display inline, que nós vimos na aula anterior, o display block, que a gente também viu na aula anterior, o display inline block, ó, tá vendo? O float, o position, o relative e o static, e ver um pouquinho mais sobre as outras técnicas, vale a pena também dar uma visitadinha aí neste site para vocês terem uma ideia. Eu acho que vai ser bem legal para vocês aí poderem enriquecer um pouco mais isso que nós já falamos hoje, tá bom? Muito bem, agora avançando aqui para as novas técnicas que a gente tem a aplicar, então temos aí que falar agora sobre o display flex, né?
O DisplayFlex é uma técnica de layout, agora já estamos falando já em técnicas de layout, né? Que oferece para a gente, pessoal, várias possibilidades que nos ajudam a posicionar de forma um pouco mais estruturada os nossos elementos na página, tá? Então, quando você aplicar o Flexbox para um elemento container, e a gente já vai ver ali a ideia do container, nós teremos uma possibilidade de manipular os elementos que ficarem na parte interna deste Flexbox de forma diferenciada. Então, o Flexbox vai nos ajudar aqui a mexer o elemento com uma única dimensão. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, primeiro, se você pensar aqui, vamos tentar identificar elementos aqui. Que nestes casos aqui, ó, esta moldura que está, eu estou colocando em vermelho aqui, ó, representam o container, dentro do que nós chamaríamos da técnica Flex. Então, isso aqui é o container. Tudo que está em vermelho é o container. E os elementos que estão internos são os itens daquele container. Então, eu tenho 3 itens aqui, ó, nesse primeiro container. Depois, quando eu penso no outro container, eu tenho 3 itens aqui também. Ó. Tá vendo? Então, e assim por diante nos demais. Então, o conceito de Flex parte primeiro da ideia de que você tem um container e dentro desse container, os itens desse container. Tá? Quando você aplicar a propriedade DisplayFlex para o container, os elementos, itens que estão dentro desse container, já seguem automaticamente uma organização, uma ordem de apresentação na tela. Tá? Então, essa é uma característica. E aí, eles vão se organizar de acordo com o que é chamado aqui de eixo principal, ó, esse main aqui. Ó, tá? Então, quando nós tivermos a propriedade do container DisplayFlexDirection setada para row, que é linha, o eixo será sempre na horizontal e os itens vão ficar na horizontal. Mesmo que eu só coloque DisplayFlex e não defina a propriedade FlexDirection, por padrão, o FlexDirection será row. Então, ele já sube por padrão a default dele, né, o padrão dele, row. Agora, eu posso ir na propriedade FlexDirection e mudar ele para column. Quando eu mudo para column, ele vai alterar o fluxo para uma linha vertical, um eixo vertical. Logo, os itens serão posicionados na forma vertical aqui. Seguindo sempre a sequência, né? 1, 2 e 3. Eu posso mexer no FlexDirection ainda colocando row reverse ou column reverse. Quando eu faço isso, eu inverto o eixo, no caso da horizontal, ou no caso da vertical. No caso da horizontal, os itens mudam de posição. Então, fica 1, 2 e 3 na forma reversa. No caso da linha, e 1, 2 e 3 no caso da coluna. Então, ele vem de baixo para cima. Então, essa FlexDirection tem esse poder de alterar a ordem com que esses elementos são apresentados dentro do seu container. Tá certo? E acho que você entender bem que existe o container e os filhos é muito importante para você saber trabalhar com o Flexbox. Tudo que tem relação com o Flexbox, eu não vou dizer para vocês assim, puxa, mas de onde que eu vou ver tudo isso? Né? Aonde que eu vou ver essas informações? Ó, mais uma vez aí, eu estou trazendo vocês para o site da Mozilla. Tá vendo? Então, assim, para quem quiser verificar aí um pouco mais sobre a documentação do Flexbox, fica a minha dica aí para vocês visitarem, né, o site da Mozilla nesse endereço para ter aí um referencial bacana.
ele parte de uma visualização, eu diria para vocês assim, de uma ideia do básico primeiro, então é bem interessante porque ele vai começar no básico e vai dando toda essa visão que é o que eu estou comentando com vocês agora. Tá bom? Deixa eu ver aqui o comentário. Olha lá, o Jorge está dizendo, o site também, o Jorge também já deve ter visitado, né? Me parece ser, eu achei assim, dos sites que explicam o conceito do Flexbox, acho que o mais interessante aí para indicar para vocês mesmo, tá bom? Agora, pessoal, além do site, a gente vai ter recursos adicionais que podem ajudá-los aí. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma aplicação, que é essa aplicação aqui, feita por esse autor, quem já conhece ele é da Coder, né? Ele fez uma aplicação em Vue.js que serve de base, aí, pelo menos para mostrar para vocês os conceitos iniciais do Flexbox, tá? Então, aqui está o URL do YouTube, onde ele explica basicamente o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, e o site GitHub, onde está essa aplicação Vue.js, caso você queira baixar e usar como referência, para você poder aprender um pouco de Flexbox aí. A aplicação está disponível, tá? Para você baixar e compilar e poder utilizar aí para você ir treinando. Agora, eu estou com ela rodando já aqui na minha máquina, e eu vou mostrar para vocês, só para poder enriquecer com vocês, o conceito do Flexbox e como que ele se aplica aí nesse processo de desenvolvimento. Tá? Deixa ele carregar aqui, ó. Acho que já está aparecendo a tela para vocês aí, né? Já devem estar visualizando a aplicação. Então, deixa eu ampliar aqui, mostrar isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Bom, pegando essa aplicação, vejam só aqui o seguinte. Pensem nessa área inferior aqui, ó, em azul, como a área do Flex Container. Então, ela está com essa bordinha preta e o preenchimento azul. Esse é o Flex Container. Poderia ser uma div lá no HTML, né? Então, você tem lá uma div que é representado por esse elemento. Esta linha aqui, ó, é o eixo principal do Flex Container. Então, de cara, a partir do momento que eu apliquei Display Flex nesse container, e aqui estão as configurações dele nessa caixinha azul aqui, ó, outros aqui são configurações de cada item do container, né? Então, ficando aqui nessa caixa azul, veja que o Flex Direction dele, por padrão, já está ROM. Eu poderia vir aqui, alterar de ROM para Column. Aí ele mudou o eixo para vertical e colocou esses elementos na ordem de coluna. Se eu alterar o Flex Direction para Row Reverse, olha o que ele fez. Ele trouxe na modelo linha ao contrário. Se eu colocar Column Reverse, ele traz no eixo vertical, voltando essa configuração. Então, isto é a primeira propriedade aqui, que é a propriedade Flex Direction, que você pode definir no container para fazer a alteração visual dos elementos na página, ou dentro do seu container. Agora, você tem essas propriedades aqui, ó, Justify Content. Então, ele está Flex Start, por padrão, mas eu posso colocar Flex End. Então, se o container tiver toda essa área na página, os elementos vão parar naquele canto da página. Se eu colocar Space Between, ao que ele faz, ele coloca cada um numa extremidade e vai distribuindo os espaços dos elementos dentro da área do container. Se eu colocar Space Around, ele usa a lateral também para distribuir esses elementos. E, por fim, se eu colocar Center, ele coloca os elementos centralizados no eixo principal do meu Flex Container. Então, essas são algumas variações que essas duas propriedades aqui podem causar no meu elemento visualmente. Agora, eu tenho também aqui o Align Items. O Align Items vai fazer uma configuração para mim, pessoal, no Cross Action, né, um eixo transversal em relação ao eixo principal. Então, você pensa assim, que tudo que eu mostrei para vocês mexeu no alinhamento dele na horizontal, nesse caso, porque eu estou falando de linha. Logo, o eixo transversal seria nesse sentido aqui. Se eu mudar aqui, ó, Align Items para Flex End,
olha o que ele faz. Ele mexeu no eixo transversal. Se eu colocar Center, ele coloca bem no eixo principal, ali no centro do eixo principal. Se eu colocar Stretch, ele faz ficar ocupar toda a altura do container. E se eu colocar Baseline, ele alinha pela linha de base dos textos. Então, são possibilidades de alinhamento que eu faço diretamente no Flex Container. O Flex Wrap, não consigo mostrar para vocês aqui, mas o conceito dele é o seguinte: se você for acrescentando itens aqui, acrescentando, não só 3, tiver aqui 20 itens, uma hora ele vai chegar aqui no final, ele vai ocupar toda a área do início, né, considerando que ele venha aqui do início, ó, ele vai ocupando, até que ele chegue lá no final do container. Quando ele chegar no final do container, se ele está no wrap, ele vai começar a extrapolar aqui a área do container, porque ele não vai quebrar de linha. Se eu colocar o wrap, ele vai chegar até o final, vai quebrar e vai continuar na parte inferior do container. Então, a propriedade wrap implica que ele faça essa quebra, né, pela quantidade. E aí, essa propriedade align content, que tem essas configurações igual ao align items aqui, ó, vai servir para eu configurar o comportamento deste conteúdo quando ele tiver quebrado de linha. Tá? Esse exemplo dele ainda não dá para fazer esses testes, mas essa é a referência para vocês terem ideia. E aí, além de poder fazer as configurações diretamente no container, nós podemos fazer aqui configurações. Deixa eu pegar aqui Justify, deixa eu colocar aqui Align Items, Stretch, aqui. Além de configurar o item em relação ao container, eu posso fazer interferências manuais aqui, em cada item. Então, eu posso vir aqui ativar a propriedade do item e ir fazendo interferências nele. Quando eu ativo a configuração do item, ele vai desativando possíveis interferências que o Flex Container faça nele. Então, ele vai respeitar as configurações que eu aplicar diretamente no item agora. Então, se eu aplicar isso aqui, Flex Start, vier nesse aqui, aplicar Flex End, e aplicar aqui Center, ó, veja que cada item eu apliquei uma configuração diferenciada de um para o outro. Se eu colocar aqui Stretch para todos, ó, aí eles começam a ter um padrão novamente. Mas a ideia é justamente que eu possa aplicar configurações diferenciadas de acordo com o elemento que eu quero. Então, com o stretch aplicado para todos eles, eu terei todos na altura do container. E eu posso definir aqui o crescimento, né? A forma como eu quero que eles cresçam. Então, eu poderia aplicar 1 para o elemento 1, flex item 1, ele ocupou toda a área disponível dentro do container, e os item 2 e 3 só ocupam a área necessária para seu conteúdo. Por quê? Porque ele tem um peso maior no seu crescimento. Se eu colocar um crescimento no 2, ele vai disputar a área com o item 1. E se eu colocar aqui no item 3, ele vai disputar a área com o item 1. Vejam que todos, quando estão com o mesmo índice de crescimento, ocupam áreas iguais. Se eu aumentar aqui, dobrar, por exemplo, este elemento agora, veja que ele disputa a área com o item 2 e 3, começa a ocupar mais espaço. Ó. Aí está. Então, com 3, ele está ocupando 3 áreas possíveis a mais, né, 2 a mais, pelo menos, do que o item 1 e o item 3. Então, vejam o que o Flexbox me permite fazer quando pensando em configurar, né, o meu elemento para ser apresentado aí no meu site, né? A hora que eu estiver trabalhando no site. Então, agora para dar um exemplo melhor para vocês aqui, o que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar 2 exemplos de Flexbox diretamente no HTML. Com estes exemplos, eu vou conseguir mostrar para vocês um pouco de como é que funciona, né, esse conteúdo CSS, né? Como é que funciona o CSS
desse display. Então, deixe-me ver aqui. Eu vou desativar as propriedades CSS dele primeiro aqui, ó. E aí vou mostrar para vocês como é que está o código. Ó, no meu código HTML eu tenho aqui um header, tá? Tenho uma session, e dentro da session eu tenho 3 artigos. Artigo 1, 2 e 3. Se eu rodar isso aqui no navegador, vamos ver o resultado. Deixa eu mostrar para a gente lá. Aí está. Primeiro artigo, segundo artigo, terceiro artigo. Veja que ele inicialmente está seguindo o fluxo normal da página. Se eu olhar aqui pelo inspect, artigo 1, artigo 2 e 3, a cada um ocupando uma linha da página. Voltando para o meu código, vamos ver ali o que eu tenho de CSS. Eu basicamente tenho uma alteração no tipo da fonte, na margem, no header, aplicando uma cor de fundo, para o H1, fazendo uma formatação, e para o article, criando ali uma formatação, incluindo o background. Agora, eu vou adicionar o CSS. O que eu vou adicionar para o section? Que é esse elemento que vai ser pai desses outros. Eu vou transformar o section no meu container. Eu estou transformando ele pela tag dele. Eu poderia aqui escrever aqui uma class container e aplicar essa class aqui. Mas não há necessidade, eu posso usar diretamente a tag para fazer isso. Quando eu pego a tag e aplico o display flex nele, ó, eu só disse que eu quero que ele vire um container flex. Quando eu volto na página, o que aconteceu com a minha página agora? Olha aí. Aqueles artigos que estavam em linha ficaram aqui como se estivessem em coluna. Por quê? Porque eles ficaram todos numa única linha agora. Tá vendo? Então, eles ficaram tudo numa única linha. E isso fez com que eu possa visualizá-los agora um do lado do outro. E isto foi o que o display flex causou nos itens internos dele. Então, isso aqui é o equivalente ao primeiro item, segundo item e terceiro item, né? Tudo que está aqui nesse box, né? Dos meus artigos aqui. Agora, eu poderia vir aqui nesse display flex e veja que eu não precisei aplicar o flex direction row nele, porque por padrão ele é row. Então, se eu descomentasse aqui, ó, flex direction row, né? E voltar na minha página, aqui não mudou nada, porque ele já era row. Agora, se ao invés de aplicar row, eu aplicar column, o que ele vai fazer agora? Agora ele está aplicando a propriedade flex, mas o flex direction dele é column. Então, ao alternar aqui, ó, ele virou uma coluna, logo os itens estão sendo mostrados um embaixo do outro, na ordem do eixo principal do meu container flex. Tá? Então, essa é uma característica de como o flex interfere nos elementos que acompanham ele. Tá? Aqui, só avançando com vocês, mais um exemplo aqui, né? Tem um outro exemplo do flex aqui, ó. Pensa aqui o seguinte. Deixa eu tirar essa opção. Aqui já não está aplicado. Vou tirar aqui também por enquanto. E vou ver a minha página como ela é. Eu vou deixar só essa primeira parte aqui aplicada. E aí vamos ver o comportamento aqui. Ó. Então eu tenho uma classe box, tá? Uma div, e dentro dela eu tenho outros 3 divs. Ó. A1, 2 e 3. Vamos ver isso aqui no meu navegador. Cliquei. Vamos abrir daí. Eu tenho uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. Tá? No primeiro momento, veja que ele já está aplicando aqui, ó. Ele já está sendo aplicado nele. Vejam lá, pessoal, veja como é que está o som para vocês aí. Ah, então depende, acho que do navegador mesmo, Eric. É normal. Depois funciona, tem hora que dá uma baixada.
Ah, ok. Mas qualquer coisa, depois tentem pegar o... Eu estou gravando, né? Tem qualquer coisa, tentem pegar a gravação e dar uma reprisada naquilo que vocês estão perdidos para ver se o áudio está lá. Porque daí deve estar normal na gravação, talvez. Tá bom? Então, o display flex aqui fez com que ele já alterasse um pouco o comportamento dos meus elementos lá naquela apresentação. Então, eu posso agora interferir nele aqui, ó. Ele está com flex start. Se eu alterar aqui, ó, para flex end, olha o que ele vai fazer. Ele vai deslocar os meus elementos do início da linha para o final da linha. Então, flex end aplicado. Eu posso, em vez de flex end aqui, utilizar outras propriedades. Center. Utilizei center, voltei. Olha aí os elementos posicionados no centro da minha área do meu container, né? Eu poderia, o que mais? Poderia aqui ver outras propriedades, né? Flex end, flex start, acho que é isso. Então, aqui é a primeira opção. Agora, se eu fizesse isso aqui, ó, vamos manter no centro. Aí vai indiferir um pouco da posição. E eu vier aqui e colocar para os itens que eles vão ter o flex 1, pessoal, que esse flex 1 vai implicar no grow, né, que é o crescimento de cada item agora. Então, o flex grow 1 vai aplicar em todos eles a mesma medida. Ao fazer isso, olha o que aconteceu. Cada um deles está ocupando a mesma área disponível dentro do meu flex container. Por quê? Porque todos eles têm agora, como elemento aqui, né, se eu olhar na inspeção do CSS, ó, pode ver que eles estão com esse flex 1 aqui aplicado, e ele está aplicado para cada um deles, né? Cada um deles tem aqui esse flex 1, tá? Eu posso, se eu quiser, aplicar um flex distinto para cada um deles, né? Então, se eu, ao invés de aplicar o flex 1, eu viesse aqui e fizesse assim, ó. Deixa eu comentar esse aqui, colocar aqui para o item 3. Eu só deixei só ele, que está com uma classe diferente, teria que colocar aqui. Poderia colocar uma classe 1 aqui, adicionar uma classe, e aqui 2. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Então, eu poderia vir aqui, para o item 1, do class 1, fazer aqui um flex container dele, vamos colocar ele 4. Vamos dar um peso bem grande para o item 1. Para o item 3, nós vamos colocar aqui um flex grow para ele de 2. Então, veja, a princípio eu estou mexendo no item 1 e no 3. No 2 eu não estou alterando, tá vendo? A quantidade de peso que eles terão de ocupação diária. Quando eu volto aqui, ó, veja, o item 1, que tem um flex 4, está ocupando a maior área, eu diria que se você pegar o espaço que eles teriam disponíveis, uma área maior. E o item 3 está ocupando flex 2. Logo, esse item ocupou apenas uma área possível do espaço que a gente tem disponível deste Flexbox. Tá? Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é uma configuração de item por item específico, e utilizando um modelo de Flex Direction padrão, que é o row. Se eu colocasse aqui para column, aí eu vou ter um comportamento diferente, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. O meu box vai ter a versão column, ok, até aqui. Deixa eu ver. Ah, agora voltou. Uhum. Então vejam que aqui eu alterei o display block para column. Ele colocou os itens agora empilhados, né, na posição column. Aí você vai falar assim, professor, mas ele não respeitou essas configurações que você colocou específicas aqui, ó, de crescimento.
Aí o problema não está de não ter sido aplicado o recurso. É que o box dele aqui, ó, que é o elemento pi, só está ocupando este espaço azul ali na vertical. Então, se eu tivesse aqui, deixa eu ver se eu consigo aplicar. Eu não vou conseguir aplicar o height nele específico sem aplicar no HTML. Mas deixa eu voltar aqui no meu código HTML e fazer uma alteração aqui. Se eu dissesse que o HTML e o body vão ter uma altura, né, um height de 100%, logo eu posso dizer que o meu box também pode ter uma altura de 100%. Vamos ver se ele ocupa toda a área da tela. Aí agora sim. Ó. Então agora, o meu box ocupa toda a área possível na vertical, e se ele ocupa toda a área possível na vertical, os itens também vão ficar em colunas e disputar esse espaço disponível na vertical. Tá vendo? Então, pessoal, aqui você já começa a ter uma ideia do que é possível, né? Se eu pegasse aqui, ó, viesse, por exemplo, nos elementos de uma forma geral aqui, e colocasse o align items para stretch, aqui, ó, então eu estou mexendo em todos os elementos, né? Isso aqui eu poderia fazer, inclusive, no próprio... Não, posso fazer direto no próprio container. Venho aqui, coloco align items aqui para stretch. O que eu estou fazendo? Ele já deveria ter dado um comportamento de stretch para mim na vertical. Não deu? Deixa eu ver aqui. Align. É um align item, sim. Não deu, vou clicar diretamente nos itens. Vamos ver. O align self em cada item. Também pode ser a resposta. Então, deve ter mais alguma situação no meu elemento aqui que ele não está entendendo ainda. Deixa eu ver se eu identifico. Align self. Não pegou. Então depois eu vou verificar, daí qualquer coisa eu mostro para vocês. Tá? Mas basicamente o que nós temos então? Nós temos aí esta informação, né, esta possibilidade de trabalhar com o Flex para fazer o posicionamento de itens, principalmente quando se tratar de uma única dimensão. Tá? Para finalizar essa parte teórica com vocês, eu só quero mostrar aqui mais uma parte, que é a parte do grid agora, e aí depois a gente faz um intervalinho e vai só para a parte de layout. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Não, eu acho que nós vamos fazer diferente, pessoal. Ao invés de eu retomar agora a parte de layout utilizando o grid, nós vamos diretamente para o intervalo, depois eu volto e falo do grid. Pode ser? Acho que fica melhor assim, né? Aí dá um descanso um pouquinho, dá um refresh na cabeça e a gente volta já na sequência. Pode ser? Pô, fechei então, professor, de boa? Maravilha. Então fazemos o seguinte, pessoal, são 8h40, vamos fazer 20 minutinhos de intervalo para dar um descanso, dá tempo de tomar uma água, ficar um pouquinho tranquilo, a gente volta às 9 daí para eu terminar com vocês agora a parte de layout responsivo, tá bom? Vamos lá? Falamos às 9 agora. Até mais.